Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Eu vejo que muitas mulheres, até hoje, né, a gente ainda tem essas feridas, né, da sociedade que nos exige esse padrão de beleza, essa perfeição, ainda mais nos dias de hoje, com filtros de Instagram para selfie, que mudam o nosso rosto, que nos colocam maquiagens, e a gente chega com tudo isso, assim, na hora de ser fotografado. Mas é um trabalho que eu busco fazer com as mulheres que eu fotografo depois da sessão, é de trazer para elas esse olhar de que não é o resultado final, mas sim é toda a experiência, né? É todo o sentimento. Tenta não olhar diretamente para aquilo que te incomoda no teu rosto, na tua aparência, no teu corpo, mas tenta ver essa fotografia como um todo, né? Como você se conectando com esse momento e valorizando mais a sua experiência. E teve mulheres que transformaram mesmo esse olhar nesse processo. É muito mais do que só esse ponto de vista. Tem muitos outros ângulos. Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá. No Instagram é @agenteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos além do podcast. Temos também canal no YouTube com todos os episódios do Em Casa a Gente Conversa. Assine esse podcast no aplicativo em que você está ouvindo para saber quando tiver episódio novo. E dependendo também de onde você está ouvindo agora, dê 5 estrelinhas aí pra gente para ajudar esse podcast a chegar para mais pessoas. Hoje vamos falar sobre fotografia feminina, sobre como a fotografia pode te ajudar a se olhar por outros ângulos, a se conhecer mais, a se amar mais. A fotografia pode trazer o olhar do outro sobre você, daquela fotógrafa que está te registrando, mas também pode trazer o seu olhar sobre você durante um autorretrato. A fotografia tem o poder de mostrar que o que vemos sobre nós é uma versão carregada de crenças limitantes impostas por outras pessoas, cheia de rótulos e de imagens que formamos de nós mesmas durante esses anos todos. No meio de tantas fotos pelas redes sociais, a gente se perde do que é real, muitas vidas vão sendo compartilhadas de forma superficial e também muitas felicidades falsas. O objetivo desse podcast não é falarmos sobre fotos para Instagram nem selfies, mas do poder que a fotografia tem em representar, comunicar, eternizar, além de, claro, te ajudar no autoconhecimento, aumentando o amor próprio. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a Mari, que trabalha com fotografia no universo feminino, apoiando mulheres a resgatar seu protagonismo, registrando seus ciclos e ritos de passagem. Mari, seja muito bem-vinda e se apresente aqui primeiro, por favor. Quem é você? Obrigada, Thaís, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Eu sou a Mari Mariana. Eu tenho quase 27 anos, quer dizer, quase 28 anos, completando agora nessa primavera. E há 5 anos eu dedico meu olhar para o universo feminino, para a fotografia feminina. Eu sou mãe da Madá Jasmin, moro aqui em Florianópolis. E com a pandemia eu comecei a realizar trabalhos online também com círculos, né, grupos de autoconhecimento através da fotografia, e eu descobri que a fotografia ela é muito mais, ela nos proporciona muito mais olhares sobre nós mesmas, sobre o nosso interior, do que somente esse olhar para fora, né, para o resultado. Ela é muito mais que isso, ela é toda uma experiência, ela é um ciclo completo. Então é um prazer para mim estar falando sobre isso e trocando com você. Conta um pouquinho da sua história aqui pra gente, a relação da Mari com a fotografia, como foi, como surgiu, né, na sua vida, e também como foi com a fotografia feminina. Sim,
Então, a Mari era uma menina muito buscadora, né, de si, e quando entrei na faculdade, que inicialmente foi psicologia, abriu alguns portais de autoconhecimento e eu fui em busca, né, de terapias, de outros estudos complementares. E aí acabei parando nos círculos de mulheres, né, nos grupos de reiki, esses lugares de autoconhecimento. E eu descobri, então, que eu deveria buscar por alguma arte, né, por fazer alguma arte, porque era aí que eu ia me completar, né, que eu iria conseguir me expressar. Fui parar na faculdade de moda, e dentro da moda a gente usa muito a fotografia, né, então eu me encantei muito com a produção fotográfica, com a produção de editoriais e essa parte de expressão de conceitos, de ideias, e eu sempre ligava muito à espiritualidade e ao autoconhecimento dentro desses conceitos. E aí eu comecei a praticar fotografia analógica, primeiramente, como um hobby, assim, para mim, e foi através dela que eu conheci o processo da fotografia, né, e comecei a amar até os erros, né, até as imperfeições, e usar a fotografia como uma companheira para registrar os meus caminhos, por onde eu andava, os meus pontos de vista, e criar a arte. Depois, saindo do universo das faculdades, já buscando um caminho mais pessoal, eu fiz algumas viagens e levei a fotografia comigo, vi que ela era realmente importante para estar registrando os caminhos por onde eu passava e que sem ela eu me sentia incompleta. E logo veio a maternidade, que foi quando o meu mundo girou, né? Muita coisa mudou e o meu ponto de vista mudou. E a coisa mais forte que me tocou depois de ser mãe foi perceber que eu não olhava para as mulheres, eu não olhava direito para as mães, eu percebia elas, mas eu não percebia como elas se sentiam de verdade, né? Eu não percebia tudo que elas passavam, então eu sinto que meu olhar se expandiu para esse universo feminino que eu já estava dentro, eu já participava de vários grupos, de várias vivências, já estava nesse estudo do meu ciclo menstrual, mas eu não tinha ampliado o olhar para o universo materno, né, para o universo dessas mulheres que se transformavam em mães e que eram muitas vezes esquecidas, né, que a gente não olhava para elas. Então, eu comecei a direcionar a fotografia para essas mulheres, para as gestantes, para as puérperas, e dar esse espaço de protagonismo para elas. Eu percebi que tinha uma demanda enorme de gestantes e mulheres puérperas que não tinham esse interesse em ser fotografadas, porque elas não conheciam profissionais que olhassem para elas com essa empatia. Então, a fotografia de gestante, a fotografia de maternidade era muito mais uma obrigação, né? É um condicionamento da sociedade de que precisa fazer a foto de tal jeito, de tal forma, do que um espaço para elas serem vistas e para elas se sentirem bem com elas mesmas. Então, muitas mulheres não tinham essa experiência de ser fotografada porque elas não se conectavam com isso, elas achavam que era algo muito superficial ou que era algo somente para os outros e não viam esse espaço que elas poderiam ser realmente elas, né? Então, eu criei a primeira experiência fotográfica que eu criei, se chama Úteros Abençoados, que é a fotografia de gestação, com a intenção de dar esse protagonismo para a mulher gestante, né? E não fazer aquelas fotografias em que você não conecta com o momento que a mulher está vivendo, né? Então, como um rito de passagem para se despedir da barriga, para sentir que você já está pronta para passar para a próxima fase, para honrar esse corpo, né? E se sentir bem nele, coisas que muitas vezes as mulheres não se sentem na gestação. É muito pela falta de espaço que elas têm para se expor, para se expressar, para colocar para fora e para serem vistas, né? Porque a sociedade e todo mundo olha muito para a criança, para a família que está se formando, mas poucos dão espaço para que essa mulher expresse o que ela está sentindo e dê esse espaço para ela se despedir dela mesma, né? Antes dela se tornar mãe de uma criança, ela ainda é uma mulher que está se despedindo da sua fase. Então, foi aí que eu entendi a importância da fotografia para registrar os ciclos, né? Porque são momentos que passam e a gente não volta a ser aquela pessoa, né? Então, a fotografia, ela vem para nos lembrar quem a gente foi, né? Os caminhos que a gente percorreu
e honrar essa pessoa que se transformou. Então, eu entendi que tinha um espaço, tinha uma demanda para essa fotografia feminina, né? Que honrasse o olhar da mulher, e não só a fotografia que busca representar esses mesmos papéis, né? De uma sociedade machista, de uma sociedade heteronormativa, né? Da família tradicional, em que é mãe e filho, pai, tudo, mas dá um espaço para a mulher mesmo, né? Para ela como prioridade nesse momento. Então, eu acredito que foi através da fotografia de gestação que me despertou muitas outras possibilidades. E Mari, a fotografia te ajudou também, você sendo fotografada e não você como fotógrafa? Você já passou por esse processo aí de ser fotografada, enxergou coisas que não havia enxergado em você, aumentou sua autoestima? A fotografia já te ajudou também, sem ser por trás das lentes? Sim, com certeza. Antes de eu me colocar nesse lugar de fotógrafa, eu estava na frente das câmeras, participando como modelo e também como produção, e eu percebi que eu imaginava as fotografias que eu gostaria de produzir e eu me colocava na frente. Mas eu nem sempre me sentia à vontade e ainda tinha muita resistência com a minha autoimagem, né? Então, eu passei primeiramente para esse lugar de ser muito fotografada. E eu me lembro muito nitidamente que depois da maternidade, no puerpério, eu me sentia muito desconectada da minha imagem e eu me senti muita aversão em aparecer nas fotos. Eu queria me esconder, eu não queria me ver. E esse foi o momento que eu senti que eu fiz essa troca, que eu saí da frente das câmeras e comecei a me colocar atrás e me assumir como fotógrafa, né? Porque antes eu estava ali meio que aparecendo, meio que produzindo, meio que imaginando, mas depois eu tomei as rédeas, né, dessa câmera, dessa direção, e comecei a direcionar o meu olhar e me ver como fotógrafa. E só depois de um tempo, olhando para fora e olhando só para os outros, que eu me senti à vontade de novo de aparecer. E aí eu vi uma mudança, né? Eu vi como eu tinha me julgado antes, né? E como isso tinha me feito mal, assim, e como aparecer também me fazia bem, né? E me colocar nesse lugar de vulnerabilidade que a gente fica na frente das câmeras também me expandia e me deixava mais sensível para mim conseguir olhar para como as pessoas se sentem, porque às vezes o fotógrafo ele não percebe que aquela pessoa que está sendo fotografada ela está num lugar de vulnerabilidade, ela não nem sempre se sente muita vontade, ela sente vontade de esconder coisas que ela não gosta sobre ela mesma e mostrar somente aquilo que ela gosta. Então, quando a gente se coloca na frente das câmeras enquanto fotógrafas, a gente experimenta essa sensação e a gente consegue ter mais empatia com as pessoas que a gente vai fotografar depois. E eu voltei essas fotos antigas que eu aparecia, que eu, inclusive, me cobrava e que olhava e não gostava muito, e eu voltei com outro olhar. Um olhar muito mais de honrar a menina que eu fui, honrar os caminhos que eu passei, e não apegada tanto a detalhes da minha aparência, mas mais apegada àquela história, honrando aquela história, dando valor para aquela história que eu vivi. E eu percebi que, ao longo dos ciclos, também a gente pode ir ressignificando a nossa imagem. Então, eu olhava para aquela Mari do passado e assim, nossa, como é que ela não se gostava? Como ela era jovem, como ela era livre, como ela era feliz, sabe? Então, eu acho que é muito do momento presente, quando a gente se julga, né, se critica a nossa imagem, a gente está muito focada no agora, olhando só agora. Mas quando a gente amplia esse olhar e distancia esse olhar, a gente consegue ter uma visão melhor de tudo que a gente passou, né, para representar aquilo, para ser aquilo, o que a gente está manifestando naquela imagem. E como você acha que a fotografia faz isso? exatamente como aconteceu com você? Como a fotografia ajuda na autoestima, ajuda a transformar a visão que temos de nós mesmas? Eu acho que, primeiro, é a gente saber se distanciar desse detalhe da nossa aparência e começar a focar mais na experiência que a gente está vivendo. E a gente tem que também confiar no fotógrafo, né? Na fotógrafa que a gente vai se entregar e que a gente vai se expor. Porque ainda tem muito dominada pelo masculino, né? Esse mercado da fotografia. E tem muitos olhares que eles são marcados por esse olhar machista, né? Que busca o feminino como um objeto, né? Como uma perfeição. E aí, realmente, isso pode destruir a autoestima de uma mulher,
né? Se colocar sobre um olhar machista e se sentir ainda não suficiente. Mas quando a gente se coloca sobre o ponto de vista de uma outra mulher que sente o que a gente sente, que passa o que a gente passa, que também tem as mesmas dores, as mesmas vulnerabilidades, a gente consegue encontrar um olhar mais amoroso sobre nós mesmas, que não se limita ao nosso corpo, não se limita à nossa aparência física, mas que fala sobre toda a nossa energia, que fala sobre a nossa expressão, que fala sobre a nossa espontaneidade. Então, eu vejo que muitas mulheres, até hoje, né, a gente ainda tem essas feridas, né, da sociedade que nos exige esse padrão de beleza, essa perfeição, ainda mais nos dias de hoje, com filtros de Instagram para selfie, que mudam o nosso rosto, que nos colocam maquiagens. E a gente chega com tudo isso, assim, na hora de ser fotografado. Mas é um trabalho que eu busco fazer com as mulheres que eu fotografo depois da sessão, de trazer para elas esse olhar de que não é o resultado final, mas sim é toda a experiência, né? É todo o sentimento. O que você vê nessa foto, tenta não olhar diretamente para aquilo que te incomoda no teu rosto, na tua aparência, no teu corpo, mas tenta ver essa fotografia como um todo, né? Como você se conectando com esse momento e valorizando mais a sua experiência. E teve mulheres que transformaram mesmo esse olhar nesse processo, né? Elas primeiramente olharam e não quero ver, sabe? Tipo, não gostei. Já não gostei porque esse ângulo eu não gosto. Mas depois a gente abre essa conversa e aí elas realmente faz todo sentido. É muito mais do que só esse ponto de vista. Tem muitos outros ângulos. E isso aconteceu muito fortemente quando eu fazia os rituais, que eram círculos de mulheres em que a gente fazia os ensaios juntas. Então, na hora da escolha das fotos e também na hora de tirar as fotos, uma ia ajudando a outra e uma ia empoderando a outra, né? Dando confiança. E aí não ficava somente presa nesse olhar que eu tenho sobre mim mesma, mas sobre esse olhar complementar que o círculo tem sobre o nosso poder quando estamos juntas. Então, isso despertou muito lindamente assim nas mulheres durante esse círculo. E Mari, como é assim pegar uma mulher para fotografar e que nunca foi fotografada antes, uma mulher com toda a timidez, que seja presa, né, com vergonha de se movimentar, porque provavelmente quem está nos ouvindo aqui agora pode inclusive nunca ter feito um ensaio, né, nunca ter sido fotografada. E aqui a gente está falando justamente de um ensaio que não é feito com modelos, né, para marcas, enfim. É uma fotografia como arte mesmo, como ferramenta para o empoderamento e autoconhecimento. Então, para convidar essas mulheres que nunca tiraram fotos delas mesmas, para deixar a vergonha de lado, que dica você dá ou como você faz? Conta aqui para a gente como você faz para fotografar alguém que nunca foi fotografada e está travada lá com essa timidez toda. Eu acho que o primeiro passo é gerar essa conexão, né? Gerar uma confiança e explicar para a pessoa como que vai funcionar, para que ela não fique presa nessas expectativas, né? De, eu preciso posar, eu preciso fazer tal expressão, eu preciso aparecer de tal forma. Então, eu tento deixar ela no momento presente e que ela confie no que ela está fazendo, né? E, em primeiro lugar, conectando com ela mesma. Não olhando para fora, mas olhando para dentro. E olhando para dentro para ver o que ela está sentindo, o que aquele momento representa para ela, para que de dentro para fora surja expressões naturais, surja autenticidade. Então, eu vejo que para as mulheres que estão fazendo isso pela primeira vez, é sempre uma descoberta, é sempre uma surpresa positiva quando elas se veem por um olhar diferente, né? Fora desses padrões, enquadramentos que sempre priorizam, né, a estética, né? Ela se surpreende com uma expressão diferente dela, né? Ela se surpreende com ela sendo vista por um outro ponto de vista, um ponto de vista mais amoroso. Então, acho que o primeiro passo, para mim, é sempre explicar para ela que não é sobre olhar para fora, não é sobre posar. Eu quero que ela tenha um momento bom com ela mesma, né? Que ela viva aquele momento e que ela compartilhe comigo tudo que ela está sentindo. Então, através de muita conversa, de muita troca, ela vai se abrindo, ela vai se mostrando, então vai saindo aquele sorriso espontâneo, aquelas expressões naturais que ela faz. E, às vezes, ela nem se dá conta o quanto é lindo isso, né? O quanto é bonito, o quanto é genuíno. E é isso que eu procuro compartilhar com as mulheres que eu fotografo.
Todas as fotografias que você faz têm um ritual antes? São fotografias ritualísticas? Tem uma meditação no começo, por exemplo? Como você faz esses ensaios? E se tiver 2 tipos, qual a diferença entre eles quando você vai fotografar? Não, eu acho que se adapta de cada mulher, assim, né? Porque tem mulheres que têm os seus próprios rituais e tem mulheres que não têm tanto. Então, eu vou tentando introduzir a minha linguagem dentro da experiência que vai fazer mais sentido para aquela mulher. Eu não chego impondo nenhum ritual, nenhuma meditação para quem não queira, certo? Então, eu sempre coloco a minha ritualística pessoal dentro da guiança do ensaio que vai diferenciar para cada mulher, porque que ela acredita, o que ela tem afinidade, né? Então, eu primeiro permito que essa mulher me traga os elementos para o ritual dela, né? O que faz sentido para ela, e aí eu vou colocando. E a minha ritualística, ela é muito mais sutil no sentido de pensar no trajeto do ensaio como um caminho que inicia desde o momento que a gente começa a trocar. Desde o momento que essa mulher diz sim para o ensaio, ela já está abrindo um portal comigo e eu já estou abrindo um espaço de acolhimento para ela se sentir segura e se sentir confiante naquele momento. Então, são pequenos passos que vão nos levando para que isso seja um ciclo completo e para que, no momento, a gente abra um espaço que ela não fique pensando nos problemas, não fique pensando nas projeções, não fique pensando nessas expectativas de aparência, mas que ela viva um momento de conexão com ela mesma. Então, é algo totalmente sutil que eu encaixo em todos os rituais para cada pessoa. Então, tem mulheres que me procuram que já são totalmente ritualísticas, que têm os seus elementos, têm as suas práticas, e elas trazem isso para a fotografia. E tem mulheres que elas não sabem o que é isso, mas elas sentem na sutileza do processo. E é um processo que começa meio tímido, mas aos poucos ela vai se soltando e quando vê, ela está vivendo uma grande experiência, ela está vivendo algo que ela nunca viveu, ela está se despindo na natureza, ela está se conectando com a cachoeira de um jeito que ela nunca sentiu antes, ela está sorrindo e chorando e dançando, coisas que ela não faz no dia a dia. Então eu vejo o ritual muito mais esse pequenos detalhes do processo que fazem com que a mulher sinta que ela entrou num campo e nesse campo ela se expressou, ela sentiu, ela se conectou com ela mesma e ela sai diferente. Ela sai transformada. Quando as pessoas te procuram, elas provavelmente já estão em busca disso, né? Já entendem seu tipo de fotografia, já são pessoas mais em busca dessa conexão, já é uma fotografia mais diferente, né? Sim, e tem mulheres que nunca viveram isso, né? Que nunca se conectaram com o sagrado feminino delas dessa forma. Então, elas já vêm com um olhar curioso, assim, e eu tento não impor nada, né? Não fazer nenhum ritual que seja estranho, que traga estranheza para elas, né? Eu tento entender o que faz sentido para ela, quais são as conexões que essa mulher tem com o sagrado para ela, e aí, aos poucos, da maneira de conduzir, eu vou transformando isso num ritual. E você conversa bastante antes para entender, conhecer, saber o jeito daquela mulher, do que ela gosta, do que não gosta, ou aquilo vai sendo mesmo ao longo do ensaio? Não, acho que a conversa antes ela é super importante para a gente chegar no dia já entendendo o que a gente vai viver e até que ponto a gente pode ir. Eu acho que é bem importante saber ler nas entrelinhas do que aquela mulher está dizendo também. E hoje em dia eu faço a leitura do mapa astral também, né? Eu estou fazendo essa junção da astrologia com a fotografia e eu entendi que isso me ajuda a entender as nuances dessa mulher e os detalhes dessa mulher mais profundamente ainda. Então, hoje em dia, eu faço todo um encontro online antes do ensaio, que a gente faz essa abertura do mapa e essa conversa, e essa mulher me explica tudo que ela está passando e o que ela quer registrar nesse momento, quais são as ideias, quais são as visões que ela tem para esse dia, e juntas a gente vai criando o ensaio. E é muito engraçado que a maioria das vezes a gente idealiza algo, e na prática, o que acontece são coisas diferentes, né? A gente não tem esse controle de conseguir fazer perfeito tudo que foi visualizado, né? Mas o que acontece é sempre o perfeito, né? É sempre o que precisa acontecer e às vezes é muito mais autêntico e conectado com aquela mulher do que essas visões e referências de fora. Então, para mim, a melhor referência é a que está dentro da gente mesma, né? Essa mulher trazer a sua própria referência das suas histórias, das suas marcas, das suas sensações para o ensaio. E aí, essa conversa antes faz toda a diferença para que a gente se conheça e abra esse campo, né?
E aí eu te pergunto em relação ao autorretrato, porque a gente está falando aqui, né, da essência de conhecer a pessoa e tal, para poder fotografá-la. Mas quando a gente fala de um autorretrato, então, a pessoa, obviamente, que está se fotografando se conhece muito bem. Como que é feito, então, o autorretrato? O que você dá de dicas para a pessoa se autofotografar? E qual a importância disso? Porque acho que carrega muita coisa, né? Desde os nossos sentimentos que estão sendo colocados lá, nosso olhar, enfim. Queria que você falasse um pouco do autorretrato. Eu acho o autorretrato muito importante para nossa caminhada, quando a gente carrega uma câmera na mão, assim, seja para o que for, profissionalmente, ou seja por hobby mesmo, a gente esquecer de olhar para nós mesmas, né? É um pecado, assim, né? A gente passa por tantos lugares e tantas situações e não custa nada a gente se colocar na frente da câmera para guardar essa imagem de nós mesmas também, porque depois passa o tempo e você vê, nossa, eu fotografei todo mundo, eu fui naquele lugar, eu fiz tanta coisa, eu olhei para todos os lados, mas eu não olhei para mim mesma, eu não tenho registro de mim mesma, então acho que é muito precioso a gente ter esse registro de nós mesmas. E hoje em dia eu praticamente me policio, assim, para mim não deixar de fotografar a cada ciclo, sabe? Para não deixar isso passar, porque eu vejo que é importante, então eu me comprometo cada ciclo, né? Cada ciclo de lua, de lunação, é pelo menos uma vez eu parar e tirar um dia para fotografar livremente e também me colocar na frente da câmera. Então, o que eu recomendo é você preparar um dia para você mesma, né? Para você se sentir bem, para você, no lugar que você está, do jeito que você quer se registrar para esse ciclo e não esperar tá tudo perfeito, né, para que isso aconteça, mas preparar um dia para isso, preparar um momento que você vê que, nossa, esse dia vai ser um dia para mim, eu vou fazer as coisas que eu gosto, eu vou me vestir do jeito que eu me sinta bem, vou enfeitar a minha casa e aí eu vou pegar a câmera e eu vou registrar o que eu tô sentindo, eu vou me colocar na frente dela e eu vou experimentar. E para quem trabalha com fotografia, para quem estuda, é muito importante porque é uma maneira de pesquisar, né? Uma maneira de experimentar novas formas, novas técnicas, novas expressões. E é uma grande inspiração que a gente tem para nós mesmos. E uma coisa que acontecia comigo bastante no início era que eu me fotografava, aí eu olhava e não gostei, não saiu nada de bom e eu achava que não tinha. Só que eu não voltava atrás depois de uns ciclos. Então, quando eu comecei a voltar depois de um tempo e resgatar, eu via que, nossa, eu fotografei muita coisa importante. Naquele momento eu não dei valor, mas agora eu vejo que aquilo passou, mudou, e é tão importante que eu tenha esse registro, sabe? É tão valioso ele que não tem erro ou imperfeição que tirem o valor que tem para mim essa história, essa passagem desse momento. Então eu comecei a dar essa distância do resultado, né? Não esperar que eu goste de cara, que na hora eu tá feito, gostei, atingi aquilo que eu queria. Eu esperar um tempo e voltar atrás depois para ver, nossa, eu captei o que eu precisava naquele momento. O autorretrato, inclusive, já existe há muitos anos, né? Inclusive, pintores que faziam autorretratos. A Frida Kahlo, por exemplo, chegou a fazer 55 autorretratos dela, e Van Gogh também pintou 35. Tem uma frase da Frida Kahlo que diz: pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Então, se autofotografar pode vir com essa necessidade de se autoconhecer, né, como a gente tem falado aqui, o autorretrato ajuda nesse processo do autoconhecimento. Uhum. Aí eu queria saber com você, por que ajuda a se conhecer? É pelo que a gente está sentindo quando é fotografada por nós mesmas? É o que a gente sente quando vê a foto depois? É por isso que você falou, né, de buscar fotos antigas e enxergar a gente de outra forma. Como você acredita que essas fotos possam movimentar essa questão do autoconhecimento na gente? Eu acho que de diversos pontos de vista, assim. Primeiro, interno, que é o que nos deixa à vontade para a gente conseguir se colocar na frente da câmera. Então, a gente entender qual é a situação que faz com que a gente se sinta inspirada. E aí já é um grande autoconhecimento você conseguir criar essa situação e criar esses momentos para você se expressar, né? E aí esse olhar de fora, né? De entender por onde que você passou, por onde que você percorreu, como que você estava se sentindo, o que aconteceu, qual foi a mudança de chave
que aconteceu na sua vida para você tomar um novo rumo, decidir outra coisa. E aí a fotografia ela serve como marcos, né? Marcos do tempo, marcos da nossa memória, da nossa história. Então ela vai somando histórias, né? Vai somando partes do nosso trajeto. Então, a longo prazo, isso é uma grande investigação de nós mesmas, né? Assim como um caderno de processos, né? Que a gente vai escrevendo o que a gente sente a cada dia. Se fotografar é juntando material sobre nós mesmas, né? Material sobre como a gente se expressa, como que a gente tá, onde que a gente passou. Às vezes vem alguma coisa que acontece na nossa vida que a gente não estava esperando e a gente estava prestes a mudar e a gente nem sabia. Então, eu acho que é guardar sementinhas para o futuro, sabe? É guardar memórias para que no futuro a gente se entenda melhor. E tem muitas coisas que a gente não lembra, né? Porque a nossa memória, ela guarda o que ela quer, né? Sim. Mas quando a gente fotografa, a gente está guardando coisas específicas, né? E aí a gente vai ressignificando a nossa história. Então, eu acho que ela vem nesse autoconhecimento de você contar a sua própria história, né? Você saber o caminho que você percorreu e por que você decidiu cada coisa. E não só ir vivendo e quando você nem lembra os lugares maravilhosos que você passou e também os desafios que você enfrentou, o quanto você foi forte, né? Por sustentar escolher a si mesma em momentos desafiadores. Então, eu acho que, por exemplo, agora que a gente está vivendo esses anos difíceis, é importante a gente criar esses momentos bons para nós mesmas e registrar a nossa autenticidade, a nossa expressão nesses momentos, porque daqui a alguns anos isso aí vai valer ouro. Vai valer o ouro da gente lembrar quanto a gente foi poderosa de se manter firme em nós mesmas, mesmo em meio ao caos. Agora, uma curiosidade aqui minha. Esses autorretratos que você faz em cada alunação é sempre na mesma lua, na mesma fase do seu ciclo, ou você faz mais livre, assim? Queria saber também se você revela, coloca em pastas, tem algo organizado, dizendo também como estava se sentindo naquele momento, ou não? Ou você só fotografa mesmo? Então, eu não faço isso de ser na lua certinha, eu deixo a minha intuição fluir e também vou vendo como que cabe na minha agenda, né? Como que eu me organizo, porque tem dias que são muito corridos e são muitas demandas, então realmente se eu quiser me fotografar nesses dias, eu sei que não vai dar certo, né? Então, eu trabalho com essa realidade, né? De que eu tenho que estar me sentindo bem, então eu vou encontrando um dia que faça sentido, né? Que faça sentido. E aí, o que eu costumo fazer é registrar no meu caderno também, escrever como que eu me senti, como que foi esse processo, para depois de um tempo eu poder voltar lá e ver. E eu acho que é legal permitir que sejam em luas diferentes e fases diferentes, porque a gente tem expressões diferentes. E aí, eu comecei a criar o projeto Cíclica, que era de resgatar esses autorretratos e compartilhar com a minha rede, né? Depois de um tempo, né? Eu resgatando. Então, eu entendi que eu não precisava estar sempre criando coisas novas se eu não tinha ainda processado coisas antigas que eu tinha vivido, né? Então, eu acho que às vezes a gente leva um tempo para processar o que a gente está passando, os aprendizados daquele momento. Então, acho que é bem precioso a gente, de tempos em tempos, voltar. Então, hoje em dia, o que eu tenho feito agora, que pode mudar, né? Porque está em processo, é deixar acumular algumas coisas, né? Deixar essas sementinhas ali germinando e depois de um tempo eu vou e faço uma colheita. E dessa colheita eu potencializo os meus projetos, né? Eu comunico, eu expresso, eu divulgo o que eu estou fazendo, eu expresso a mensagem, né? E eu acho que daí surge muita inspiração, né? Quando eu falo inspire sim você mesma, é tipo assim, você realmente abrir o seu caderno de processo, abrir a sua pasta de arquivos, e ali você vai ver que vai começar a surgir muitas ideias, porque você vai entender coisas, né, sobre o que você passou, que são aprendizados que a gente pode compartilhar com os outros. Então, é isso que eu tenho feito hoje em dia, é juntar essas informações e quando eu tô pronta, agora vai nascer algo, eu preciso escrever, eu preciso comunicar, eu volto lá, e esses autorretratos, eles me dão poder, eles me dão força de expressar quem eu sou. Porque a fotografia, ela vai te expressar melhor do que 1000 palavras, né? Assim, você pode ter um textão foda, mas se você tem uma imagem que ela expressa em outro nível, no nível do sentimento, no nível da sensação, e tá ali a tua verdade, né? Não tem palavra que passe por cima do que aquilo que a gente tá vendo, né?
E nem precisa ter uma câmera profissional, né, Mari? A pessoa pode fazer com o próprio celular, colocar ele apoiado em algum lugar, caso não tenha tripé. Você tem algumas dicas para dar? Ai, sim, o celular dá para fazer de vários jeitos. Dá para botar dentro de um copo. Eu já fiz muito isso também. Você coloca num copo ou num pote grande que ele fica apoiado. Eu já vi gente colando na parede o celular. Isso eu nunca vi. E também eu já vi gente colando com fita durex, assim, sabe? Tipo, e pendura na parede. E também fazer vídeos, né? Fazer vídeos daquele momento e depois você vai lá e printa a tela, né? Tira o print da tela dos momentos que você quer a foto, né? Então também é uma maneira. Só que com o Instagram e a internet, tudo, eu sinto que a fotografia ela vai se desenvolvendo junto e a gente pode se desconectar do processo que é. Porque originalmente a fotografia ela era um processo que levava tempo. Então o tempo também é um ingrediente para que a gente se identifique naquela fotografia. E quando a gente quer tirar uma selfie, quer tirar uma foto, quer que nesse momento ela fique boa e que ela represente, a gente fica na busca desse resultado imediato, né? E acaba se enquadrando na selfie, se enquadrando na pose. E aí a gente realmente perde essa parte tão preciosa do processo que é registrar a história. Então, essa é a dica que eu daria, é você usar isso como uma maneira de registrar a sua história com uma visão de que a longo prazo isso vai ser muito importante. E não só para agora, né? É para agora, é para agora. Eu acho que a fotografia ela é uma coisa que é para o tempo. E eu vejo muito isso até com os meus filhos, porque eu registro tudo quanto é coisa desde que eles nasceram, faço fotolivros a cada ano, e naquele momento não é tão importante assim, né? Que a gente pelo menos não percebe essa importância. Mas passados 3 anos, por exemplo, você vê com outra emoção, outro sentimento, com outro olhar, enfim. Vídeos eu também faço. Eu faço vídeo todos os anos, retrospectiva, quando os anos acabam, porque eu sou a louca da recordação. Então, quando eu vejo depois, assim, meu marido, no começo, eu ficava, nossa, mas por que você faz tanta coisa? Por que você fica registrando tudo? Mas depois de uns 3 anos, assim, que ele foi assistir um vídeo, e ele percebeu que ele não lembrava de quase nada, assim, os rostinhos deles, né? Porque muita coisa muda muito nessa fase, né, nas crianças. E aí ele entendeu e falou, agora eu entendi, continue fazendo aí. Totalmente. É muito importante, a gente revive, né, os sentimentos, a gente aflora na nossa memória as coisas boas, né? E aí, assim, a gente vai ressignificando a nossa história de que, nossa, tudo aquilo que a gente passou valeu a pena, né? E a gente falando de um autorretrato, é isso que você falou em algum momento aqui da nossa conversa, né? A gente registra tanta coisa, olha para tanta coisa, e a gente esquece de olhar para a gente, né? Então, fazer autorretrato e ter esses registros guardados, porque imagina a pessoa passar a vida toda sem registrar pouco que seja da sua vida. Nossa, tenho tanto dó disso, porque acho que o registro é muito importante. Então, precisa mesmo ser registrado e se reencontrar daqui a um tempo. Ver como você estava, se olhar com outro olhar, enfim. Então, fica aqui o convite para quem está nos ouvindo de pegar um dia a máquina. Aliás, já fica aqui a minha dica da semana. Pegar a máquina, se fotografar, tentar se olhar, né, com um olhar mais se amando mesmo, separar esse tempo para se olhar, sentir o que está sentindo, olhar para dentro e registrar esse momento. E, Mari, além dessa dica minha, então, quero saber a sua dica da semana. O que você indica para a gente? Uma série, filme, livro? Que dica que você dá aqui? Eu tenho indicado muito uma série que tem na Netflix que se chama O Segredo do Templo, o The Gift, que passa lá na Turquia, que é a história de um templo antigo dedicado à deusa Vênus. E é muito especial, assim, para a gente conhecer um pouco da história dessa deusa e desse feminino que ressurge nos tempos atuais. Então, eu indico muito essa série para a gente se reconectar com essa origem. Legal. E onde te encontrar, Mari? As pessoas que estão te ouvindo aqui querem conhecer mais seu trabalho, onde elas te encontram? No Instagram, @maririfoto, com PH, e no site maririfotografia.com.
Obrigada, Mari. Adorei o nosso papo. Aliás, não falei aqui, né? Já fiz um curso com a Mari sobre fotografia ritualística, fotografia feminina. Ela dá cursos também para fotógrafos e não fotógrafos. Sim. Então, eu queria saber, Mari, não sei se quem está nos ouvindo agora se interessa em fazer o seu curso. Você já tem aí algum grupo aberto para o curso ou não tem nada aí para os próximos meses? Sim, tem data. A Thaís participou, né, da primeira jornada cíclica de fotografia feminina, que foi, inclusive, há mais ou menos um ano atrás, né, Thaís? Foi a primeira vez que a jornada nasceu e, desde isso, ela se transformou bastante, se aprofundou nesse tema dos ciclos e do feminino. Então, hoje em dia, eu tenho certeza assim, que ela não é só para fotógrafas mesmo, mas ela é para todas as mulheres criadoras que querem usar a fotografia como uma ferramenta de expressão e de autoconhecimento, e para quem quer descolonizar esse olhar do feminino, né, que foi tão impregnado por esse olhar machista da sociedade, e usar a fotografia como uma maneira de expressar um feminino mais autêntico e mais completo, né? Então, a próxima jornada de fotografia feminina, ela retorna na alunação de Escorpião, isso é para novembro, no calendário gregoriano, e no próximo mês, lá no meu Instagram, eu vou dar um curso gratuito de abertura para essa jornada. Eu espero vocês. Legal. Obrigada, Mari. Obrigada por participar aqui do podcast. Aliás, seja muito bem-vinda, né? Porque é a primeira vez que você participa não só aqui, do Em Casa a Gente Conversa, mas é a primeira vez que você participa de um podcast, né? Então, bem-vinda ao mundo do podcast. Iniciada. Grata. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, querida, e todo mundo que ouviu. Um prazer enorme. Quero agradecer a quem me acompanha aqui desde o começo e a quem está chegando por aqui agora também. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, se sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir sim no nosso financiamento coletivo. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. Esse dinheiro, para explicar aqui para você, é para me ajudar nos custos que tem para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa para gravar, as plataformas para subir os episódios. Mas se não puder ajudar dessa forma, você pode contribuir compartilhando esse podcast com quem você conhece. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Semana que vem tem um assunto novo com uma nova convidada, hein? Beijo e até lá. Tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.